dia 16 de janeiro, domingo, a partir das 13 horas, 1 hora da tarde, ao vivo aqui para os inscritos do canal CFX Esportes, um dos maiores eventos do Brasil, Brazilian Fighting Series. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo. A gente vai contar uma história agora muito doida do Paulo Borrachinha, na época que ele estava no TUF, que foi o TUF Chael Sonnen versus o Wanderlei Silva, sobre o Paulo Borrachinha. Então te inscreve, deixa o like aí que nos ajuda bastante e bora pro vídeo. Bom, tentando entender o casamento que a gente tem aqui, a gente vai começar pela categoria que ele se encontra hoje, que é a categoria do Adesanya, tendo o campeão como detentor agora ainda do cinturão. Agora ele vai lutar pela segunda vez contra Robert Whittaker, que é um combate onde o Borrachinha ainda não teve a chance de lutar contra. Marvin Vettori, Jared Cannonier, lembrando que o Vettori, a luta dos dois foi com 90 quilos, 90 e poucos quilos, foi basicamente na categoria de cima. E foi um desempenho, isso tem que ficar muito claro, foi um desempenho excelente do Borrachinha no gas. Ele se sentiu bem, estava muito forte, até porque o Marvin Vettori é um cara do mesmo porte físico que o Borrachinha. Ele não enfrentou um cara que é fino, magro, alto, digamos assim, com uma envergadura maior, estilo o Adesanya, pra gente falar que ele se sobressaiu na força e no preparo físico por causa da massa. A gente teve um Vettori basicamente do mesmo tamanho. Depois a gente tem Derek Brunson, tem o próprio Borrachinha aqui em quinto lugar, Jack Hermansson, Sean Strickland, Darren Till, Ryan Hall, blá blá blá. O que acontece aqui que a gente enxerga? Trocadores, Robert Whittaker, o Marvin Vettori foi um cara que ele se mostrou eclético, mas ele conseguiu ter um desempenho muito bom em cima do Borrachinha. O Cannonier seria uma luta muito difícil para o Borrachinha pelo casamento. Derek Brunson também, por causa que é um wrestler, um cara da luta agarrada, que tem bastante gás. Jack Hermansson fica num limbo que a gente não se preocupa muito com ele. O Sean Strickland é um cara também que é eclético, que aguenta porrada e que tem um gás muito bom. Aí a gente tem lá embaixo outros caras que não estão subindo tanto e estão, digamos assim, ficando para trás. Darren Till, Ryan Hall, esses caras eles ficam sempre batendo na trave, não conseguem ter uma sequência de vitórias. A gente vê que dentro desse mundo desses caras aqui, não conseguimos ver boas lutas pro Borrachinha. Então assim, a porcentagem de ganho e derrota, de custo-benefício dentro dessa categoria, sabendo que ele já lutou contra o Adesanya e que eu acho que ele vai segurar o cinturão contra o Whittaker de novo, eu acho, seria uma luta que, assim, pra que galgar de novo uma coisa que a gente sabe que vai se tornar difícil quando estiver chegando nos últimos passos, seja o Whittaker estando como dono do cinturão ou seja o próprio Adesanya. Então eu acho que o Borrachinha teria que fazer 2, 3 lutas, tentar um cinturão de novo contra caras que possivelmente não seriam um bom casamento para ele. E agora a parte mais importante, o corte de peso é muito bizarro pro Borrachinha, que ele perde aí em média com dieta e com desidratação na faixa de 15 quilos, sendo mais eventualmente. Inclusive existem alguns detalhes aí que tem regras de 7, 8, 10% da massa total para não poder perder. Essas regras elas estão sendo ou já foram colocadas em alguns locais do mundo onde o Borrachinha não poderia nem lutar porque ele perde demais e ele ganha demais. Ele estaria fora dessa margem aí de manipulação de peso, tanto de corte como de ganho. Então por que a gente está falando isso? Porque tem a ver com a história que eu vou contar para vocês agora. Só para a gente finalizar essa parte aqui dos rankings, se a gente pegasse no meio pesado, que seria a categoria que o Borrachinha se deu muito bem pelo peso lutando contra o Vettori, a gente viu que ele, por mais que ele tenha ficado doente, etc e tal, que ele não tinha conseguido bater o peso, que tudo bem, foi uma desculpa para muitos, a gente sabe que querendo ou não, ele estando saudável já é muito difícil o cara bater o peso, fica muito desidratado e a única coisa que ele tem de vantagem visualmente e tecnicamente com esse lance da perda de peso, de se sacrificar para bater peso, é o volume, é o tamanho em cima dos caras da 8-4. Se não for por isso, não faz sentido nenhum se matar para bater peso. Não tem outra coisa, a técnica não evolui, a velocidade, etc e tal. Baixar muito o peso não é sinônimo de velocidade, é sinônimo de agredir o corpo. E que fique claro isso, a gente viu contra o Vettori que a velocidade, a força, o ímpeto e o gás estava ótimo. Então não é questão de baixar peso para ficar rápido. A gente tem no Glover aqui como campeão, que eu acho, humildemente, que pela faixa etária,
ele não sei se terá muito tempo de defesa de cinturão. Em breve o Glover se aposenta, tendo 2, 3 defesas de cinturão, esperamos que sim, que ele se aposente defendendo os cinturões diretamente um atrás do outro, que ele não o perca antes de se aposentar. Gosto muito do Glover como pessoa, mas acho que ele não vai ser um cara que vai ficar muito tempo com o cinturão pela faixa etária, não por nada mais. O Blachowicz em primeiro, que foi o cara que ele venceu, o Prochaska, Rakic, Anthony Smith, Marreta, Ankalaev, Dominic Reyes, Volkan Ozdemir, Nikita Krylov, Johnny Walker. Por exemplo, assim, ó, fazendo um teste rápido sobre os casamentos legais pro Borrachinha nessa categoria. Eu acho que o Borrachinha lutaria muito bem já contra um top 10. Johnny Walker, acho que ele lutaria muito bem. Nikita Krylov, ele é semelhante, é o nono, semelhante ao seu antigo adversário aqui, que foi o Marvin Vettori. Ele tem um estilo de luta semelhante, acho que o Borrachinha poderia vencer. É um cara muito duro, muito forte, difícil de ser quedado e troca bastante porrada. É melhor do que o Krylov. Volkan Ozdemir, um cara que está numa decadência física e de ímpeto, acho que o Borrachinha passaria. Dominic Reyes, seria sensacional o combate, mas acredito que o Reyes não está na melhor forma física do mundo. Seria 60-40 para mim, pro Borrachinha. É difícil, é um trocador, é um cara longo, é um cara grande, beleza. Mas acho que porrada por porrada o Borrachinha teria queixo para aguentar. Tem gente que vai dizer que não, eu sei. Tem gente que vai dizer que o Reyes passaria o carro fácil, mas é a opinião de cada um. Lembrando que só tô dando a minha opinião. Subindo pro quinto, a gente tem Thiago Marreta. Seria uma luta sensacional. Acho que o Marreta se lesionou muito ao longo do tempo. Fez uma luta muito ruim, na minha visão, contra o Johnny Walker. E acho que hoje o Borrachinha conseguiria vencer. Anthony Smith seria uma luta muito boa também pro Borrachinha, mas o Smith é um cara mais lento, menos explosivo. É um cara eclético dentro do MMA, mas seria muito legal esse casamento. Já o Rakic é um cara rápido, que ele trabalharia bem estilo Dominic Reyes, mas eu acho que ele está numa fase melhor. Seria uma luta difícil, mas obviamente a gente está falando já de um top 3. Prochaska, Blachowicz e o Glover Teixeira. Se encaixa, na minha visão, o Borrachinha já num top 7, no mínimo num top 10. O Borrachinha se encaixaria aqui nessa categoria e aí iria galgando da mesma maneira que ele fez na 8-4, acabou batendo na trave muito forte. Foi uma bela de uma trave contra o Adesanya. A gente já viu os problemas de peso com o Vettori, por mais que todo mundo fale que é só porque ficou doente. Eu não acho que é só porque ele ficou doente, eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais difícil se torna essa perda de peso, principalmente com um cara muito musculoso, com pouca gordura e do tamanho gigantesco que é o Borrachinha. Então, esses casamentos eu acho que seria divertido ver na 9-3. Agora, sobre esse lance aí da história que aconteceu com o Borrachinha segundo o Chael Sonnen, que é um elogio, inclusive um complemento do Borrachinha de uma parte positiva. Ele é o cara, quando estava lá no TUF, quando tem aquele momento de escolher, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero esse, eu quero aquele, até se formar o time e começar o TUF, que era Vanderlei versus Chael Sonnen. Foi um lance muito louco, porque o Borrachinha foi o cara mais requisitado, entre aspas, de olhares, de dúvidas, da galera ficar surpresa porque não tinha ouvido falar dele e o tamanho do cara assustava. E aí, complementando isso, o Borrachinha, quando estava treinando bem, estava saudável e estava um cara mostrando que estava de tanque cheio, ele era e sempre foi o cara que ficou até o final dos treinos depois que todo mundo tinha ido embora. Então, ele saudável, ele bem treinado, ele bem alimentado, sem se preocupar com corte de peso, sempre foi um cara que treinou demais e conseguia treinar demais. Ele não estava fazendo cena em cima, na frente das câmeras, até porque depois Cerrudo e outros caras que acabaram compartilhando em alguns momentos com ele ao longo da carreira, confirmaram que isso é um fato, isso é um acontecimento. Ele é o último a sair do treino e inclusive já aconteceu dos caras terem que desligar as luzes porque o cara não queria ir embora, queria continuar gastando gás. Então, é um mito que o Borrachinha ele não tem gás pelo fato do tamanho dele. Agora, é uma verdade que ele prejudica o gás pelo fato do corte de peso dele e a recuperação. Então, assim, não é plausível, não é normal e nunca vai ser normal e nunca vai ser modo super-homem alguém baixar 15 quilos e recuperar 15 quilos em um dia. Isso não é o modo super-homem. Isso é, pra mim, uma coisa completamente sem noção e sem nexo que os lutadores fazem para baixar peso e depois recuperar, achando que essa recuperação vai ser a mesma coisa que se eles tivessem naturalmente esse peso. Explico.
literalmente eu, já fiz lutas na 81 kg, 75 e 70. Eu tenho em off 83, 84 no máximo, quando eu tô no meu maior físico de todos. Hoje em dia bate 79, 80. Cara, quando foi na 81 foi maravilhoso. O cara era um pouquinho maior, mais alto, deveria ter alguns quilos a mais, só que foi maravilhoso. Explosão, velocidade, inclusive até a técnica estava apurada porque tinha pensamento, tinha recuperação, tinha todos os nutrientes necessários para poder pensar e agir conforme o meu treinamento tinha sido feito. 75 já foi mais ou menos, ainda teve uma recuperação legal, deu pro gasto. 70 foi horrível. 70, 10, 15, 20, 30 socos já começaram a piorar. A técnica foi embora e foi no automático. Então, tu imagina isso no nível mais alto e mais caro que seria o UFC. Eu lembrando que foi trocação, não foi MMA. Então foi uma arte só a ser treinada e a ser executada. Os caras do MMA executam 4, 5 artes diferentes. Grappling, wrestling, jiu-jitsu, muay thai, kickboxing, boxe, mais do que isso. Cara, baixar 15 quilos e recuperar principalmente esses quilos aí dentro desse período curtíssimo de tempo só vai prejudicar a longevidade da carreira do atleta. Não tem mais nada de bom que vá acontecer. Se todos os lutadores tivessem essa ideologia de querer deixar a sua carreira mais longa, mais saudável e mais segura com esse corte de peso, para não prejudicar cérebro, corpo e órgãos, todo mundo lutaria no peso normal que tem. Borrachinha 93, a Adesanya, tudo bem, é um cara que é mais magro, de repente não perca nem ganhe tanto, mas todos eles lutariam na categoria de origem do peso que anda na rua. E aí não haveria isso. Mas começou o movimento há muito tempo atrás de perder peso, isso já vinha do boxe, de perder peso e recuperar peso. Aí se tornou uma competição, um campeonato de quem perde mais e de quem ganha mais para chegar mais pesado na hora e ter vantagem em cima do peso. Em cima de repente uma troca de posição na grade, de uma isometria. Cara, isso é completamente uma loucura na minha visão. E mais louco ainda, um dos caras mais loucos ainda na minha humilde opinião também, seria hoje o Paulo Borrachinha pela perca e ganho de peso exagerado que ele vem fazendo, e isso automaticamente encurta a carreira dele e não nos deixa ver o cara com o maior desempenho possível que ele tem. Se a gente já gostou dele na 8.4, com certeza gostaríamos de ver ele muito mais na 9.3, sem se preocupar com esse corte absurdo e bizarro de peso que prejudica corpo, mente e tudo mais. Até a técnica vai embora, a tática vai embora, o pensamento, as lembranças do que tem que ser feito, vai tudo embora com essa perda de peso exagerada. Então é uma história bizarra do Borrachinha ser um cara que mais treina e hoje ser um dos caras que mais precisa se preocupar e passar mal para perder peso. Não combina ser o cara mais forte, mais pesado e mais musculoso que mostra o melhor físico com o cara que mais perde físico e recupera, incha, murcha de quase todo o plantel do UFC. Então, com certeza o Borrachinha ele é 9.3, ele só não quer ser, mas ele é. Hoje ele é, pelo tamanho e pela maneira com a qual a gente viu o desempenho dele com 93 quilos. Então, tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo que vai aparecer 2. Luta do Tio Caio e aqui quando o Tio Caio foi preso. Fui.